Aqui estamos juntos, trabalhando com você o fim desta psicológica condição de prisão. Nós não temos ciência da prisão. Uma vez que você não tem a ciência da prisão, não fica muito claro o fato de estar preso. Nós estamos tão distraídos de nós mesmos, tão inscientes de todo esse processo que se passa conosco, que apenas em alguns momentos de crise percebemos essas questões. Nesse momento, nós procuramos ajuda. Mas apenas quando sentimos uma crise muito grande, muito forte, é que começamos a tomar ciência daquilo que está se passando conosco. Ansiedade social. É comum isso, alguém nos diz. Essa ansiedade ao acordar. Logo que você acorda, bate esta condição. Bate esse sofrimento de ansiedade. Assim, repare, o ser humano ele carrega diversos problemas dos quais não tem qualquer consciência disso, até que uma crise muito forte se apresente. Aqui estamos juntos investigando com você o que é uma vida livre. Uma vida completa. A beleza, a singularidade, essa coisa única que é a vida, quando há esta presença da realidade divina. Nosso assunto aqui com você é o despertar espiritual. A realização de Deus. E, portanto, isso é o fim do sofrimento. Desta condição psicológica em que esse eu, esse ego, dentro de uma prisão construída pelo pensamento, está vivendo. Aqui estamos falando a você desta alternativa, desta possibilidade, desta coisa singular que é a vida em plenitude, nesta completude de ser, onde está seu natural estado, que é esse estado divino. O ser humano ele precisa tomar ciência daquilo que ele é, daquilo que nós mostramos, demonstramos e parecemos ser, daquilo que somos nesse instante. Investigar isso é ir além disso. Em geral, o ser humano está em busca de uma alternativa, de uma saída para tudo isso, mas ainda dentro do próprio movimento, dentro do próprio círculo, dentro da própria condição de prisão psicológica, de identidade egóica. Assim, as diversas alternativas de escape não funcionam. Aqui estamos trabalhando com você a verdade de uma vida plena, mas não segundo uma visão filosófica estoica. Por exemplo, quando alguém busca esta vida plena no estoicismo, ou alguém busca esta vida plena em alguma outra filosofia, esta vida plena na prática
se enquadrando, se ajustando a modelos dentro dessa assim conhecida espiritualidade aí fora, ou religiões organizadas. Aqui estamos dizendo a você que a vida ela é real quando há esta liberdade, quando há esse florescer deste ser que você é, que definitivamente é algo completamente diferente de tudo aquilo que o pensamento tem construído, tem idealizado, tem imaginado sobre quem você é. O que você tem sobre você é uma imagem, é uma ideia desta pessoa que você acredita ser. É ela que carrega esta ansiedade ao acordar. É ela que, ao acordar de madrugada, está ansiosa. É esse sentido do eu, do ego em nós que tem crises de ansiedade. Nós temos perguntas do tipo: como lidar com o medo? Observe isso. O medo é algo comum, é algo que está presente. O medo em nós é algo sempre relacionado com alguma coisa. Essa ansiedade é relacionada sempre com alguma coisa. São estados internos que surgem em razão do modelo do pensamento que aparece. O medo, por exemplo, é aquilo que está presente. Quando o sentido de alguém, que sou eu, vê a possibilidade de passar por algum sofrimento no futuro, em razão de uma lembrança de um sofrimento que passou, que viveu no passado, o ser humano ele carrega o medo, ele tem o medo da esposa, o que representa o medo da imagem que você faz dela. Ele tem o medo do marido, a imagem que você faz dele lhe causa medo. Porque em alguns momentos no passado você viveu com ele problemas difíceis, complicados, aflitivos, momentos sofridos. A lembrança desses momentos traz o medo. Você viveu com ela momentos de frustração, de decepção. Isso se mostra como uma imagem, como uma lembrança, como um pensamento. É possível que isso volte a se repetir. Então, isso causa medo. Assim, nós estamos carregados de medo. O medo do patrão, o medo dos empregados, o medo dos filhos, o medo de uma doença que você teve há alguns anos e que isso volte a se repetir. Observe a relação do medo com o tempo. Agora, aqui nesse instante, nesse momento, a presença do medo nesse instante, nesse momento, é a presença do pensamento na projeção do futuro, com base no passado. Porque nesse instante, sem o pensamento, note isso, repare, nesse instante, sem o pensamento, não há medo. Observe como é maravilhoso termos uma compreensão do que é esse movimento em nós, que é o movimento do pensamento. Porque é o pensamento que está estruturando
dando abalizamento, estrutura a essa condição de medo, de ansiedade, de angústia, de depressão, de preocupação, desta doença voltar a se repetir, dessa velhice fazer com que nossa aparência mude. Então, há medo da velhice. Reparem, tudo isso está dentro do modelo do pensamento. Aqui nós temos que ter uma aproximação bem cuidadosa no que diz respeito a isso. Não se trata de simplesmente aprender a lidar com o pensamento no sentido que o próprio pensamento projeta, como uma forma de lidar com ele mesmo. A ideia de alguém presente, que é o pensador, lidando com o pensamento, afastando pensamentos ruins e colocando pensamentos bons, afastando pensamentos negativos e colocando pensamentos positivos. Reparem, há uma grande ilusão em todo esse processo de lidar com o pensamento e querer se livrar do medo, se livrando deste ou daquele pensamento. Naturalmente, colocando um outro pensamento no lugar. Essa tem sido a estratégia do ego para se livrar ou acreditar que está se livrando do medo. Então, todo esse movimento em nós é o movimento da fuga da experiência e não da constatação do que ela representa, do que ela significa. Então, nós temos muitas alternativas, truques, técnicas, métodos para nos distrairmos temporariamente de uma condição psicológica de sofrimento, de uma condição psíquica de sofrimento, de aflição. Então, diversos truques nos são ensinados para dormir com mais facilidade, para, ao se deparar com a ansiedade, ao acordar, fazer alguma coisa, para não sentir tanto medo. Então, na ideia de lidar com o medo, o que está por trás dessa ideia de como lidar com o medo é algum expediente de fuga. Isso é algo muito conhecido dentro da psicologia, essa fuga. E, no entanto, continuamos dentro desse modelo, dentro desse padrão. Não sabemos lidar com a experiência do momento. Não sabemos ficar com aquilo que aqui está presente, porque o pensamento entra e se projeta nesse tempo, que é o futuro, com base na lembrança do passado. E o medo está presente. E quando o medo está presente, acreditamos que podemos lidar com o medo. Aqui, a presença do medo é a presença daquele que teme. Sem a presença do medo, não existe esse no medo. Há uma ilusão presente. Há um equívoco milenar presente nesse modelo de pensamento que nós trazemos, que nós temos. Acreditamos que somos um e que o medo é uma outra coisa. Acreditamos que somos um e o pensamento é uma outra coisa. Nós somos um e a experiência é outra coisa.
Então, existe esse eu, esse um, esse pensador com inúmeros pensamentos. Tem esse eu, esse um, o experimentador com inúmeras experiências. Reparem, esse eu, esse um, que é o medroso, com inúmeras formas de medos, as diversas formas de ansiedade, as diversas formas de depressão. Veja, essa é uma forma de pensar muito comum, inclusive na psicologia, mas aqui nos deparamos com um equívoco. A presença do medo é a presença do medroso. A presença da experiência é a presença do experimentador. A presença do pensamento é a presença do pensador. Observe que não existe qualquer separação. Quando há pensamento, o pensador está presente. Porque sem pensamento não existe aquele que pensa. Sem o medo, não existe o medroso. Sem a ansiedade, não existe o ansioso. Estamos diante de um fenômeno único, de uma única aparição. Nós não temos um para todas essas coisas. A verdade sobre isso é que quando algo está presente para alguém, esse alguém está presente para esse algo. Não há separação, não há divisão. Então, essa ideia de se livrar do medo vem do próprio medo. O medo é o medroso. Essa ideia de se livrar da ansiedade, veja, é um pensamento da ansiedade no ansioso, mas o ansioso, o pensamento e a ansiedade é um único movimento. Percebam a importância de termos uma aproximação não dual, ou seja, onde não há separação da experiência. Pegando a experiência e fazendo com que ela se separe entre experiência e experimentador. Vejam a importância de nos aproximarmos do pensamento, sem a ilusão de que há um pensador por trás do pensamento. O que temos presente é o pensamento. É o pensamento que cria a ideia de um pensador, que quer se livrar do pensamento. É um jogo do próprio pensamento em dualidade, se separando. É um jogo do medo, que é pensamento, repare, em dualidade, se separando. É um jogo da ansiedade, notem, que é pensamento, se separando. Ansiedade e o ansioso, o medo e o medroso, o pensamento e o pensador. Essa dualidade é aquilo que aqueles que realizaram a verdade já conhecem de uma forma direta, percebem, tomaram ciência de uma forma muito simples e direta desta verdade. E por isso estão livres. Aqueles que se libertaram desse padrão de dualidade, desse modelo de separação, estão vivendo na vida sem qualquer ideia de um eu se separando, sem a ideia desse um que se separa de tudo aquilo que surge, de tudo aquilo que aparece. Então, isso na Índia é conhecido por não dualidade. A não dualidade. A expressão em sânscrito para isso é Advaita. Advaita é a não dualidade. Portanto, repare, Advaita é esse sentido de ser
sem o sentido de alguém sendo. É ser. Quando há ser, não há alguém, não há esse um se separando do outro. Então a palavra Advaita significa o primeiro, mas o primeiro que não carrega o segundo. É paradoxal o primeiro sem o segundo. A realidade deste ser, que é você em sua natureza verdadeira, é o desconhecido. A presença daquilo que é você em sua natureza real é a liberdade deste ego, deste mim, deste eu, deste um que tem muitas coisas. Assim, esse trabalho aqui consiste na investigação da natureza da ignorância. A natureza da ignorância, a verdade sobre a ignorância, a estrutura da ignorância está abalizada nesse princípio de pensamento que está presente, construindo esta dualidade, sustentando esta separação. E tudo isso que esta separação representa. Assim, todo sofrimento humano, ele pode terminar quando há esta verdade se revelando, que é a verdade deste ser. Assim, essa vida plena, ela não é pelo estoicismo, ela não é pela prática mística ou assim chamada espiritual, ela não é pela religião organizada que acontece. Essa vida plena é aquilo que está presente quando o sentido do eu, do ego, desse mim, não está mais. A realização da verdade divina é a realização de Deus. É nesse sentido que nós usamos aqui a expressão o despertar espiritual, a iluminação espiritual, a realização de Deus. A verdade daquilo que está presente quando esse modelo não está mais. Precisamos nos aproximar da meditação. Me refiro à verdade da meditação, à realidade do que é meditação. Quando a meditação floresce, o sentido do eu não está presente. Veja o que estamos dizendo, não se trata da prática da meditação, do método da meditação, da técnica da meditação. Não se trata de se sentar, cruzar as pernas, respirar de uma certa forma, repetir um mantra, colocar uma música suave. E ali por 15 minutos ou meia hora, dentro do quarto ou em um lugar reservado, encontrar uma certa quietude na mente, por sinal, uma quietude induzida, provocada, realizada através ou mediante uma técnica. Porque depois daqueles 30 minutos ou 40 minutos de meditação, ao sair dali, tudo volta a ser como era antes. Quando há meditação, a meditação está aqui nesse instante. Se aproximar do medo, percebendo toda essa mecânica de que o pensamento está se estruturando no tempo
e colocando uma identidade presente no tempo, e você se confundindo com essa entidade, sendo essa entidade, se movendo nesse movimento de dualidade. Tomar ciência disso é eliminar esse você, esse eu, esse pensador, nesse instante. Então, a presença da meditação requer uma clara compreensão de como você funciona. Isso é autoconhecimento. A base para a sabedoria, veja, não está na filosofia, não está em doutrinas ou em sistemas religiosos. A base para a sabedoria está em uma vida voltada para esta realidade divina. Nesse instante, a compreensão da realidade de Deus é a realidade de Deus assumindo o espaço que é dele, aqui e agora, nesse momento. Então, a presença da meditação é a ausência do meditador. É a ausência de alguém envolvido em uma técnica, em uma prática. É a ausência desse alguém tentando se livrar da experiência. E para se livrar da experiência tem que ser alguém nesse esforço, nessa tentativa, nessa busca, nessa procura, de alguma forma. Então, a presença da meditação é a ciência desta única realidade nesse instante. É a visão desta única realidade nesse instante, na ausência do eu, na ausência do ego. Ter uma aproximação da vida é ter uma aproximação do autoconhecimento. Quando há autoconhecimento, nós temos a vida em completude, a vida plena, a vida real, a vida de Deus. Então, é importante termos aqui esta aproximação. A vida divina, a vida real, vou repetir de novo, não é a vida como o pensamento idealiza. É a vida na ausência do pensamento, na ausência do pensador. Num certo nível, o pensamento se faz presente, tecnicamente, de uma forma funcional. Não estamos falando desse pensamento, estamos falando da qualidade de pensamento que sustenta em nós o ego, esse sentido do eu, esse elemento que se separa e que está sempre aparecendo nesse instante com base no passado, construindo e sustentando uma história. No tempo, na ilusão, eu fui, eu sou e eu serei. Eu tenho medo, mas ficarei livre do medo. Tudo isso faz parte dessa estrutura do eu, dessa estrutura egóica. Portanto, esse é o nosso assunto aqui com você, nesse canal. E também em nosso outro canal chamado Mestre Gualberto. Então, nós temos diversos vídeos lá. Você tem aqui o nosso link na descrição do vídeo do outro canal. Além disso, temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Uma oportunidade única de estarmos juntos trabalhando isso. O fim desta condição psicológica de ser alguém, tendo esta realização de Deus nesta vida. Esses encontros ocorrem nos finais de semana, sábado e domingo, estamos juntos. Através de perguntas e respostas, podemos investigar isso. Você tem aqui na descrição do vídeo o link do WhatsApp para participar
do grupo e, naturalmente, desses encontros que ocorrem. Ok? Se isso é o que faz sentido para você, fica aqui o convite. Já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal. Antes disso, lembrando a você, temos encontros também presenciais e retiros. Ok? Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Eu lhe convido a soltar essa ilusão, a ilusão de ser aquele que experimenta. Se essa ilusão cai, a ilusão de ser o autor na experiência desaparece. A ilusão de ser o fazedor desaparece.